para ouvir a voz dele. Bom, agora sim, vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Eclesiastes 7, de 1 a 10. Gostaria que você prestasse bastante atenção, fizesse bastante silêncio, para ouvir a leitura da palavra e também a exposição. Eclesiastes capítulo 7, de 1 a 10. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos está na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, coisas ainda melhores. Coisas ainda melhores. Eu gostaria, eu queria, na verdade, colocar como título deste sermão coisas melhores. Mas eu pensei direito, depois de bastante pensar, eu cheguei à conclusão de que essa palavra ainda, ela faz mais jus ao que Salomão está querendo nos ensinar aqui em Eclesiastes capítulo 7, de 1 a 10. Coisas ainda melhores. Talvez você pensa, pastor, o que o senhor vai querer dizer com esse tema com base neste texto que nós acabamos de ler? Irmãos, eu espero que você preste bastante atenção e eu espero que você entenda o que nós queremos falar, que você saia aqui edificado esta noite desse texto aparentemente muito difícil. Você olha para esse texto e você fala, que texto difícil, que coisa complicada. O que será que Salomão queria dizer com respeito a essas várias jogadas de palavras? Melhor isso do que aquilo, melhor isso do que aquilo. E ele faz isso por 5 vezes, dizendo que uma coisa é melhor do que a outra. Então é interessante, irmãos, que quando ele fala que uma coisa é melhor do que a outra, ele não está dizendo que a outra coisa não é boa. Ele não está dizendo que a outra coisa não deve existir na sua vida. Mas está dizendo que você deve agir como um sábio. E por isso você deve escolher as coisas que são melhores. Aqui nesse texto, como em toda a nossa vida, existem coisas melhores do que outras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez você alguma vez tenha brincado com alguém sobre isso. O que você prefere? Sorvete de baunilha ou chocolate? O que você prefere? A noite ou o dia? O que você prefere? O preto ou o branco? O que você prefere? O início das coisas ou o final das coisas? Nós poderíamos ir bem longe nesses exemplos, mas é justamente isso, irmãos, que Salomão vai colocar aqui nesse texto. Ele vai dizer, ele vai nos ensinar que por mais que existam muitas coisas boas nesta vida, existem muitas coisas melhores também. E você, como um servo de Deus, e você como um sábio, você precisa estar preparado, você precisa estar amadurecido para poder fazer
as escolhas corretas. Irmãos, eu vou falar algo bem óbvio aqui agora. Toda pessoa nasce, vive alguns anos, executa projetos e planos e, por fim, morre. Que sentido há nesse processo se olharmos a vida apenas com os olhos humanos e com a sabedoria deste mundo presente? Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Por quê? Porque toda pessoa de fato nasce, vive alguns anos, executa projetos e planos e por fim vai morrer. Aliás, sobre isso, já contei algumas vezes aqui nessa igreja, acerca de um homem que havia sido convidado várias vezes por uma pessoa da igreja para vir ao culto, e ele nunca aceitava. Ele nunca aceitava. E por fim, depois de ele não ser mais convidado há muito tempo, para surpresa deste homem da igreja, que o convidaram durante várias vezes, ele bate na porta e pergunta: escuta, você vai à igreja hoje? Aí a pessoa diz: claro que eu vou todos os domingos à igreja. Aí ele perguntou: por que você está perguntando isso para mim? É porque hoje eu vou à igreja com você. E aí, irmãos, quando este homem da igreja que convidava ouviu que o vizinho dele finalmente viria ao culto, ao invés dele ficar feliz, ele ficou preocupado. Sabe qual é o motivo? O motivo é porque o pastor não estaria aquele dia pregando. Justamente no dia que o pastor não estaria no culto, aquele vizinho aparece dizendo que finalmente vai ao culto. Só que você vai dizer não para alguém, e aquele homem não diz: então vamos, seja o que Deus quiser. E aí, o que aconteceu? O culto vai acontecendo, o culto vai se dando, vai passando, até que a palavra é passada para aquele irmão muito simplesinho, muito simples. E ele foi ao púlpito, e aí ele anunciou qual texto que ele iria pregar. E aí ele falou Mateus capítulo 1. O que tem lá? Genealogia. Genealogia. Ou seja, fulano viveu tantos anos, gerou ciclano, viveu mais tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos, gerou ciclano, viveu tantos anos e morreu. E aquele irmão lá no banco falando: meu pai do céu, mas isso é texto que se usa para pregar no domingo? E ele ficou muito preocupado. Assim que acabou o sermão, aquele irmão chamou o seu vizinho e pediu desculpas. Olha, infelizmente hoje o pastor não pôde vir, e esse irmão que pregou hoje, ele é muito simples, e eu peço desculpa para vocês. Aí, para surpresa desse irmão da igreja, o vizinho disse o seguinte: olha, não sei por que você está pedindo desculpa, foi a melhor coisa que eu ouvi nos últimos anos. Ah, como assim? Olha, o que ele disse? Que nós nascemos, vivemos tantos anos, geramos filhos e morremos. Nós nascemos, vivemos tantos anos, geramos tantos filhos e morremos. E daí? E daí que eu já nasci, que eu já vivi tantos anos, que eu já gerei filhos, agora só falta eu aguardar o dia da minha morte. E aí eu preciso me preparar para me encontrar com Cristo. Irmãos, é impressionante. É impressionante como gente simples pode ser instrumento de Deus para poder abençoar outras vidas. Então, o que Salomão está contando aqui, irmãos, não é novidade para ninguém. Está dizendo que toda pessoa nasce, vive alguns anos, executa projetos e planos e por fim morre. Agora a questão é: que sentido há nesse processo se olharmos a vida apenas com os olhos humanos e com a sabedoria deste mundo presente? Ou seja, absolutamente nenhum. Nenhum proveito. Pois não há nada debaixo do sol que lhe dê sentido, pois esse tipo de vida é completa vaidade, conforme as palavras do pregador. E mesmo que alguém, porventura, atinja elevado grau de satisfação na vida, o fim de todo ser humano é o mesmo, ou seja, é a morte. É a morte. Eu estou com 53 anos de vida. 53 anos de vida.
E de uns 10 ou 15 anos para cá que eu tenho percebido quanta gente tem morrido. Quanta gente, inclusive desta igreja. Irmãos, eu confesso para vocês, eu não estava completamente preparado para essa realidade. De aos 53 anos de vida, ver tanta gente querida partir. Mas é isso que vai acontecer, querendo ou não querendo. Meus irmãos, ao olharmos para o último versículo do capítulo 6, ou seja, o capítulo anterior, nós encontramos dois importantes questionamentos. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? A partir desses questionamentos, o pregador constata e declara a nossa total carência da sabedoria de Deus. E como consequência disso, nos leva a refletir sobre coisas melhores, que uma vez colocadas em prática, nos ajudarão a ver mais sentido na vida e finalmente sermos mais felizes e realizados, mesmo ainda neste mundo caído. Se lembram de Marta e Maria? As duas irmãs que receberam o melhor hóspede que uma família podia receber. Jesus Cristo foi à casa dessas irmãs e quando ele chegou lá, nós percebemos que uma está ocupada com os afazeres domésticos, que era Marta, enquanto Maria está ali quedada, ou seja, caída aos pés de Jesus para aprender acerca da palavra de Deus. E aí, interessante que Marta, que estava errada naquele momento, cozinhar, cuidar da casa, não é errado em si, mas naquele momento, e ela fala: Senhor, não te preocupas, não te incomodas que a minha irmã Maria não venha me ajudar? Aí que Jesus fala: Marta, Marta, te preocupas com tanta coisa, quando somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa nunca lhe será tirada. Meus irmãos, eu sei que vocês poderiam, neste exato momento, estar em outro lugar. Poderia estar em casa, vendo um futebol qualquer, de um time qualquer. Você poderia estar em casa vendo um filme, vendo uma série, vendo desenho, descansando para mais uma semana. Você poderia estar passeando. Mas você entendeu que é melhor estar aqui hoje. Que é melhor estar aqui cultuando a Deus do que fazendo essas coisas que também em si não tem muito problema. Mas nós temos que escolher as coisas melhores. As coisas melhores. Sabe por quê, irmãos? Porque as escolhas que você faz vão mostrar onde está o teu coração. É isso mesmo. As escolhas que você faz vão mostrar onde e como está o teu coração. Meus irmãos, eu quero então nesta noite mostrar para vocês, com base nesse texto, algumas coisas que comparado com outras são melhores. E por serem melhores, elas têm que ser escolhidas. Elas têm que vir à frente. Tem coisas, irmãos, que podem esperar. Eu volto a dizer a história de Marta e Maria. Qual é o problema de estar cozinhando para Jesus? De estar arrumando a casa para receber Jesus? Qual é o problema? Nenhum, desde que você não tenha Jesus Cristo ali ensinando a vontade de Deus. E é interessante também outra vez, irmãos, que o próprio Jesus Cristo, uma passagem que uma mulher, ela pega um perfume muito caro. Aliás, a gente fala de perfume caro daqui a pouco, viu? Essa mulher, Jesus Cristo está ali na casa, e essa mulher, que é a própria Maria, que nós citamos agora, ela pega um perfume tão caro, um bálsamo muito caro, e ela está ali ungindo os pés de Jesus com este perfume. E aí chega Judas, aquele mesmo que você está pensando, e ele fala assim: Senhor, aliás, ele fala não, ele resmunga, né? E aí Jesus sabia, olha que desperdício, podia pegar esse perfume, vender e ajudar os pobres. Aí o que Jesus fala? Que os pobres sempre existirão.
que eles teriam outras oportunidades, e nós também, de ajudarmos os pobres, mas Jesus Cristo daqui a pouco já não estaria mais com eles. Então, coisas melhores em comparação com outras coisas. E nós temos que ter a maturidade para fazermos as escolhas certas. Tá bom, irmãos? Então, 4 coisas importantes aqui que, comparadas com outras coisas, são coisas melhores. Primeiro, vou ver se eu consigo passar aqui para vocês acompanharem comigo, tá bom? Bom, reputação versus riquezas. O que Salomão vai mostrar aqui? Que comparado com riquezas, o bom nome, ou seja, a nossa reputação é melhor. Então eu tenho que estar mais preocupado com o meu nome do que com riquezas. Mas por que ele coloca isso aqui, irmãos? Ou seja, você vai aprender que, via de regra, a segunda coisa é aquilo que, infelizmente, a grande maioria dos seres humanos escolhe em comparação com a primeira coisa. Infelizmente, inclusive crentes. Então, acompanhe comigo o versículo de número 1. Olha o que Salomão diz aqui: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ah, meus irmãos, se você discorda disso que está colocado, você não entendeu nada. Exatamente isso. Salomão está dizendo que o bom nome, que a reputação, que a boa fama é melhor do que o perfume mais precioso, do que o perfume mais caro que você pode encontrar por aí. Sabia disso? E ele vai dizer também que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Mas você não pode morrer sem ter nascido. Então, uma vez que você nasceu, e você não pode nascer fisicamente de novo, não existe o tal da reencarnação, você então tem que se preparar agora para o dia da sua morte. Para o dia da sua morte. Você certamente já ouviu alguém dizer que a vida é uma escola com diversos professores. Se você nunca ouviu, está ouvindo pela primeira vez agora. A vida é uma escola com diversos professores. De fato, a vida é esse tipo especial de escola em que você é automaticamente matriculado quando você nasce. Sabia disso? Né? Se a vida é uma escola, tá? Todos aqueles que nasceram são ou foram matriculados automaticamente nessa escola assim que nasce. A vida é uma escola com diversos professores. E 2 dos mais importantes professores da escola da vida são popularmente conhecidos como dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Sabia disso? Você aprende, ou pelo menos você deveria aprender, com esses 2 professores chamados dor e sofrimento. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sofrer. Aliás, para falar em dor, eu tive uma recentemente. Eu fui dormir 5h30 da manhã essa noite, então de madrugada. Eu tive uma dor de cabeça, tomei acho que 10 comprimidos diferentes. Não fui ver Jesus porque não era hora ainda. E eu ali, Deus tem misericórdia, falei preocupado de eu desmaiar no shopping que a gente estava andando lá em São José dos Campos. Nunca fiquei desse jeito, porque toda a dor de cabeça forte que eu tinha, eu estava em casa, mas essa me pegou de jeito, a família ficou preocupada, até para andar eu estava com dificuldade. E eu falei, Deus tem misericórdia. Ou seja, a dor traz sofrimento, mas tanto a dor quanto o sofrimento são 2 dos principais professores da escola da vida. E eu pergunto para você, você tem ouvido, você tem assistido a aula desses 2 professores? Você tem ficado atento? Você tem aprendido com dor e com sofrimento? Porque o texto diz aqui, que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento.
Melhor é a boa fama do que o perfume mais caro. É a mais pura verdade. O conteúdo das matérias, irmãos, da dor e sofrimento, se refere principalmente à formação do caráter humano. Porém, tais professores e suas respectivas matérias não são bem aceitos pela maioria dos alunos. E qual será a causa disso? Por que será que a maioria dos alunos que foram matriculados na escola da vida, que tem como seus principais professores a dor e o sofrimento, por que será que a maioria desses alunos, eles não aceitam bem essa matéria? Isso se dá, meus irmãos, pelo fato de vivermos em um mundo em que a grande maioria das pessoas valoriza mais o se dar bem do que o viver bem. Valoriza mais a riqueza externa material do que a riqueza interna moral e espiritual, mesmo dentro da própria igreja. Em outras palavras, irmãos, a maioria das pessoas, inclusive das pessoas crentes, elas fazem igual o famoso personagem Jaiminho lá do Chaves. A grande maioria das pessoas, sabe o que elas querem? Elas querem evitar fadiga. Elas querem procurar um lugar mais fácil. Elas querem fugir das dificuldades da vida. E uma vez, um parente meu chegou para o meu pai e disse o seguinte: olha, eu parei de orar para Deus aumentar a minha fé. Aí meu pai perguntou: escuta, mas por que você parou de orar para que Deus aumentasse a sua fé? É porque eu descobri na Bíblia que para Deus aumentar a minha fé, eu tenho que passar por dificuldades, por provações, e eu não quero isso. Eu não quero isso. Irmão, já imaginou o crente não querer crescer espiritualmente? O crente querer ficar na vida mansa para sempre? Irmãos, reputação versus riquezas. Vida difícil versus vida fácil. Olha, irmãos, de acordo com Salomão, neste primeiro versículo, você, como uma pessoa sábia, uma pessoa madura, você deve dar ouvidos à reputação. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Sabe, quer dizer, como a nossa historinha no começo, você já nasceu. Se você está aqui hoje, é porque você nasceu. Você já realizou vários projetos. E talvez vai realizar mais alguns projetos, assim como eu. Mas por fim, vai chegar um momento em que você vai morrer. E a pergunta é: quando a morte bater a porta da sua casa, em que condição você vai estar? Qual é a situação que você vai ser encontrado? Por quê? Porque você, querendo ou não querendo, vai encarar a eternidade. Ou no céu com Cristo, ou no inferno sem a graça misericordiosa de Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa aprender a optar corretamente entre reputação ou riqueza. Reputação ou riqueza. Irmãos, segundo lugar, nós temos aqui aprender pés no chão ou ilusão. Versículos 2 a 4, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos está na casa da alegria. Meus queridos, eu tenho um pastor conhecido, que eu não sei se é com base neste texto, nesse versículo que a gente acabou de ler. Ele, certa vez, falou o seguinte: que ele tem mais prazer. Eu não cheguei a esse ponto ainda, não sei se um dia eu vou chegar,
Mas ele disse claramente, ele olhou para mim e falou: Samuel, eu tenho mais prazer em dirigir um culto fúnebre do que em fazer um casamento. Ele falou isso. E eu entendi o que ele quis dizer. E eu até concordo com ele muito. Ainda não tenho coragem de falar a mesma coisa que ele. Mas, irmãos, é a mais pura verdade. Eu, como pastor há 25 anos, já fiz vários casamentos, já fiz vários ofícios fúnebres também. E sem dúvida alguma, as pessoas estão mais atentas, elas estão mais comovidas no momento de velório do que numa festa. Você aprende lições muito mais preciosas num velório, num ofício fúnebre, do que numa festa. Mas de novo eu digo para vocês, Salomão não está dizendo para você não ir à festa, não está dizendo para você não frequentar festas, mas está dizendo o seguinte: olha, se comparar a vida, ou seja, você perceber ali o ofício fúnebre como uma festa, não tenha dúvida, você cresce muito mais participando de um ofício fúnebre do que participando de uma festa. Pode ter certeza disso. Sei que muitos olham para esta parte do texto de Eclesiastes e o acham bastante sombrio. Pois é, apesar dessa sensação, o que Eclesiastes quer nos mostrar, na verdade, é que comparativamente há muito mais sabedoria em um funeral do que em uma festa. E isso por uma razão óbvia. Por melhor que seja celebrar as coisas boas que fazem parte do nosso viver, a vida como nós conhecemos deste mundo chegará a um fim para todos. E eu quero, neste momento, se você ainda não está convencido disso, de que, irmãos, um dia você não estará aqui mais. Daqui 50 anos, eu estou exagerando, posso falar até 30. Então, daqui 30 anos, muitos dos que estão aqui esta noite não estarão mais vivos. Sabia disso? Ô pastor, o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer um óbvio, irmãos. Todos nós precisamos estar preparados para o dia da nossa morte. Se ainda soa meio que sombrio para você, peço que ouça com atenção os seguintes nomes: Ziraldo, famoso cartunista; Christian, da dupla Christian e Ralph; Caçulinha, lá do programa do Faustão; Zagallo, vocês terão que me engolir; Silvio Luiz, narrador de futebol, em que, quando eu comecei a gostar de futebol, narrava muito bem, gostava bastante. Olho no lance, lembra? Abílio Diniz, dono daquele conglomerado chamado Grupo Pão de Açúcar, o presidente. Silvio Santos, dispensa comentário. Cid Moreira, uma das vozes mais belas da nossa televisão. O que todas essas pessoas têm em comum? A resposta é que todas elas faleceram em 2024. Essa lista poderia ser muito maior. Mas eu creio que isso é suficiente. Meus irmãos, uma observação importante: algumas dessas pessoas pareciam para muitos de nós seres imortais. A gente tinha a impressão de que toda hora que nós ligássemos na televisão no dia de domingo, nós veríamos o Silvio Santos lá. Mas não, Silvio Santos não está mais conosco, assim como nenhum desses homens que eu acabei de citar, e poderia fazer uma lista muito grande. Sabe o que quer dizer? Que o nosso dia também vai chegar. Nosso dia chegará.
E a pergunta é: você está brincando com a vida? Você está preparado para quando você der o último suspiro? Aliás, irmãos, vai chegar um dia que você vai dar o último abraço. Vai chegar um dia em que você vai comer aquele seu prato preferido pela última vez. Vai chegar um dia em que você vai participar de um culto na sua igreja pela última vez. Vai chegar um dia em que você vai conversar com Deus aqui na terra pela última vez. Aí a pergunta é: você tem os pés no chão ou você vive iludido, dizendo o seguinte: importante é ser feliz? Aliás, essa frase, importante é ser feliz, deveria vir assinado embaixo como Satanás, o autor dessa frase. E tem muitas mães que dizem o seguinte: olha, eu sou uma mãe permissiva. Tem muitos pais que dizem: olha, eu sou um pai permissivo, porque já que a minha filha ou meu filho estão sendo felizes, então eles podem fazer qualquer coisa. Olha, mano, tomem cuidado. Tomem cuidado. Então, coisas ainda melhores. Ainda melhores. Reputação versus riquezas. Pés no chão versus ilusão. Terceiro lugar, nós vamos ver aqui nesse texto: sabedoria versus tolice. E quer ver uma das frases mais tolas, que também poderia ser muito bem ser assinada por Satanás embaixo, e que muitos têm, infelizmente, reproduzido? Infelizmente, quando diz o seguinte: eu sou o dono da minha vida, então eu faço dela o que eu bem quero, o que eu bem entendo. É uma das maiores mentiras, das maiores enganações que você já ouviu e já reproduziu. Quem é dono da sua vida foi quem te criou. Quem é dono da sua vida não é somente quem te criou, mas é quem te criou e quem determinou quantos dias você vai viver aqui na terra. E nem mais, nem menos. Todos nós pertencemos a Deus. Enquanto mais cedo nós aprendemos isso e nos entregarmos completamente ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo, para não ser apenas o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor, a vida vai fazer mais sentido. Irmãos, versículos 5 e 6, nós vemos assim: melhor é ouvir, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Também isto é vaidade. Muito barulho por nada. Já ouviu essa frase? Cão que ladra não morde. O que muito promete, pouco entrega. Essas são algumas conhecidas frases que podem ajudar a entender o quão superficiais podem ser as incontáveis ofertas que chegam até nós todos os dias, mas que na verdade escondem uma perigosa realidade. Aliás, já parou para pensar? Amanhã é segunda-feira, começa uma nova semana. Já parou para pensar quantas ofertas você vai receber? Quantas oportunidades você vai ter? E a questão é: você consegue perceber o perigo por trás de muitas ofertas? O perigo por trás de várias oportunidades? Consegue estar preparado para isso? Muito barulho por nada. Cão que ladra não morde. O que muito promete, pouco entrega. Irmão, mas tem uma frase que ainda é mais conhecida. É mais conhecida. Aliás, não é uma frase. É um artigo do nosso Código Penal. Os estudantes de direito estão aqui, né? Sabem disso. Além então dessas frases que eu disse, temos no Código Penal brasileiro o famoso artigo 171, que consiste basicamente na prática de golpe
nos quais o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem, na maioria das vezes em dinheiro. É isso. É o engano. Aí eu pergunto para você: você é facilmente manipulável? É fácil enganar você? Uma das formas mais memoráveis e que eu fui enganado, irmãos, tem muito tempo, eu nunca esqueci, já contei para vocês uma vez aqui. Irmãos, estava tanto, para aqueles que já ouviram vão ouvir de novo, e quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Eu lembro que eu era adolescente e estava tão calor naquela época, eu estava perto da minha escola, no Parque Jane, ali no Vista Alegre. E a coisa que eu mais queria na vida é que alguém aparecesse vendendo um picolé para mim, para eu me refrescar. Aí de repente, como que um piscar de olhos, apareceu um vendedor de picolé. E eu perguntei: escuta, tá quanto? Ele falou o preço. E ele falou: qual que vai querer? Eu vou querer de tal. E ele pegou o picolé e entregou para mim, gelado, e eu feliz da vida, e ele foi embora rapidamente, e aí eu fui abrir. Quando eu fui abrir o meu picolé, irmãos, era um picolé de madeira. Eu estou suando aqui por causa do calor. Eu não consegui me refrescar aquele dia com um picolé de madeira, mas estava tão bem embrulhado, tão bem embalado, tão gelado no meio dos outros picolés, talvez de verdade, que eu nem fiquei com raiva do rapaz. Sabe, eu pensei assim: bom, de fato, eu queria me refrescar, mas dá muito mais fazer um picolé desse aqui do que um picolé de verdade. Irmãos, nós somos enganados todos os dias, praticamente todas as horas, mas muitas vezes nós somos enganados por falta do conhecimento. Por quê? Porque nós queremos a vida fácil, queremos pegar os atalhos da vida, não queremos ter dificuldades. Está aqui então o texto: sabedoria versus riquezas. Aliás, sabedoria versus tolice. A partir deste ponto, meus irmãos, mas sem esquecer o anterior, aprendemos sobre a importância de considerar mais a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Ninguém gosta de ser repreendido. A gente é humilhado, é ruim, a gente fica mal, mas precisamos disso. Precisamos ser repreendidos. Então, temos que considerar mais a repreensão dos sábios do que a canção dos tolos. Isso porque, assim como acontece com o estalo dos galhos espinhosos usados como lenha para aquecer uma panela, produzindo um fogo barulhento e um calor repentino, mas de pouca sustentação, assim também o sorriso dos tolos pode produzir uma alegria rápida e barulhenta, mas de pouca duração. É interessante, a gente lê essa questão aqui dos espinhos e a gente pega e não atenta. Mas eu sei disso. Quantas vezes eu, mesmo não morando na roça, mas lá atrás, quantas vezes para poder ali acender um fogo, a gente pegou alguma coisa com espinho? Se você não teve essa experiência, faça isso. Pega ali um arbusto, alguma coisa parecida, com espinho, e coloca fogo para você ver o barulho que vai fazer. Mas vai fazer uns estalos, barulho, e rapidamente o fogo vai embora. Irmãos, é isso. Estão oferecendo para nós a alegria instantânea, mas com pouca duração. E muitos de nós estamos aceitando isso. Abrimos mão de valores eternos em troca de uma alegria que vai durar pouquíssimo. Então, a sabedoria é melhor do que a tolice. Não haja como tolo, haja como um verdadeiro sábio. E é interessante, irmãos, que Salomão escreve isso aqui com conhecimento de causa. Ele está escrevendo isso aqui porque ele passou por tudo isso. Por tudo isso. E aprendeu. Depois de muita dor e depois de muito sofrimento. Eu espero que você não precise passar por tanta dor
e por tanto sofrimento para poder aprender o que Salomão aprendeu, porque ele deixou para nós essas palavras maravilhosas. E por último, irmãos, eternidade versus transitoriedade. Eternidade versus transitoriedade. Versículos 7 a 10. Diz assim: verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E talvez, irmãos, o versículo 10 é o que mais fala comigo, porque é uma grande luta que eu venho travando ao longo dos anos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Porque não é sábio perguntar assim. Então, a última coisa que nós precisamos aprender, irmãos, entre a eternidade e a transitoriedade, ou seja, aquilo que dura para sempre e aquilo que tem duração apenas passageira, você precisa aprender a escolher você precisa aprender a escolher a eternidade. Penso que este ponto mais importante desta passagem, pois aqueles que vivem com os pés neste mundo, mas com os olhos na eternidade, saberão dosar melhor todas as oportunidades que a vida nos dá. Até aqui, irmãos, Eclesiastes nos orientou a não desperdiçarmos a escola da reputação, a escola dos pés no chão, nem a escola da sabedoria. Agora, ele nos orienta a não desperdiçarmos as demais adversidades da vida. Isso porque, para alguns, a opressão e a corrupção deste mundo caído podem convencê-los a seguir o caminho da tolice e o caminho deste mundo. Irmãos, sabia que você não pode estar à venda? Você não pode se corromper. Às vezes a gente critica tanto o pessoal lá de Brasília, tanto aqueles homens de gravata, de terra, pela corrupção deles. E às vezes muitas pessoas que os criticam só não fazem igual a eles porque não têm oportunidade. Aquele famoso ditado, né? Que a ocasião faz o ladrão, é uma frase completamente errada. Sabia? Essa frase está errada. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. O ladrão está ali. Tá? Muitos são ladrões, mas só não roubam por falta de oportunidade. Mas na primeira oportunidade que tiver, vai demonstrar que é ladrão. Infelizmente, nossa vida deve repetir a vida dos servos de Deus no passado, conforme a história de Horácio Spafford. Olha a história deste homem que foi contada pelo Tales, resumidamente, dia desse que acho que domingo retrasado, no domingo passado. A nossa vida deve repetir a vida dos servos de Deus do passado, conforme a história de Spafford, um servo de Deus que provou tanto a prosperidade, que esse homem era muito rico, mas depois teve um incêndio na cidade de Memorava, nos Estados Unidos, e ele perdeu tudo, praticamente tudo. E esse homem também, irmãos, ele ia fazer uma viagem, e nessa viagem ele ia encontrar o famoso pregador Moody, e ele não pôde ir por causa dos negócios, e mandou a esposa e os filhos e as filhas ir à frente. E aí o navio que eles estavam chocou-se quando o navio afundou. E as filhas deste homem morreram, todas. E a mulher sobreviveu, inconsciente. Depois que ela voltou em si, ela escreveu para ele: salva, sozinha. Ele havia perdido praticamente todo o seu negócio no incêndio.
depois ele perde todos os seus filhos num acidente de navio. Esse homem provou tanto a prosperidade quanto a adversidade. Assim como ele confessou, nós também devemos confessar. Sabe o que ele confessou? Se paz a mais doce me deves gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. De onde veio tamanha confiança e sabedoria na hora de sua maior provação ou necessidade? Ele mesmo respondeu em seu hino: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Ele foi, afinal, Jesus Cristo é aquele cujo fim da vida foi melhor do que o início. Melhor é o final da vida do que o seu início. Jesus Cristo teve uma vida completamente perfeita, mas teve uma vida progressiva. O fim da vida de Jesus Cristo, podemos dizer que foi melhor do que o início. Ele foi aquele que sofreu toda a adversidade deste mundo, esperando com paciência em Deus Pai, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. É somente pelo luto e sofrimento de Cristo no Calvário que podemos aprender com sabedoria em meio aos nossos lutos e sofrimentos passageiros nesta vida. Meus irmãos, uma das minhas últimas palavras para vocês neste momento: não sejam todos, não sejam iludidos. O diabo é um ser muito inteligente, e o diabo ele se transforma em anjo de luz para poder enganar as pessoas. Na Idade Média, pessoas queriam zombar do diabo. As pessoas enfrentavam medo do diabo, zombando dele. E a principal forma que eles encontraram para zombar do diabo era fazer uma caricatura do diabo, a coisa mais feia possível. E aí fizeram, gostaram e acharam que com aquela caricatura estariam zombando do diabo. E é como se o diabo olhasse aquilo e percebesse e participava. Continua. E até hoje, nos nossos dias, uma das melhores maneiras que as pessoas encontram de ilustrar o diabo é com aquele ser vermelhinho, com garfo, com chifres, algo assustador. Então, enquanto pessoas ficam aguardando o diabo tentador vir de uma forma feia, aí ele vem de uma forma bonita, nada assustadora. E é por isso que muitas pessoas caem em tentações. Por quê? Porque a sedução é algo que vai acontecendo aos poucos. É como a arte de cozinhar sapo. Você vai aquecendo o fogo aos poucos, com o sapo lá dentro. E quando o sapo perceber que a coisa é séria, ele não tem mais força para sair. Meus irmãos, para terminar, eu quero que você entenda o seguinte: que o que Salomão quer mostrar aqui é que você precisa ter sabedoria, maturidade para poder fazer as melhores escolhas, coisas ainda melhores. Reputação é melhor do que riquezas, pés no chão é melhor do que ilusão, sabedoria é melhor do que tolice, eternidade é melhor que transitoriedade. E o Salmo 90 que nós lemos é um salmo que fala sobre isso. Fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E o versículo 12 é uma oração. Eu gostaria que fosse não só de Moisés que escreveu este salmo, mas que fosse de cada um de nós também. Salmo 90, verso 12 diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.